Capítulo 3. O confronto na Ilha do Espectro, parte 1. A frustração de ter sido enganado por Geist e ter perdido a máscara da armadura de ouro ainda queimava no peito dos Cavaleiros de Bronze. Mas a raiva logo deu lugar a uma determinação renovada. A Fundação Grad, mobilizada por Saori, trabalhou incansavelmente, usando seus satélites de última geração e sua vasta rede de inteligência global. O objetivo era claro: encontrar o esconderijo dos Cavaleiros Fantasmas. Horas de análise de dados, rastreamento de padrões de energia cósmica residuais e cruzamento de informações históricas sobre os Cavaleiros banidos finalmente deram frutos. A localização veio à tona, como uma mancha escura em um mapa digital. A Ilha do Espectro. Um lugar envolto em lendas, conhecido por ser o exílio dos Cavaleiros Renegados. Um paraíso isolado para aqueles que haviam sido banidos por sua natureza sombria e táticas desonestas. Para os Cavaleiros de Bronze, era a única pista, e eles sabiam que era lá que a máscara da armadura de ouro estaria. A viagem através da imensidão azul do oceano foi uma provação. O jato da Fundação Grad, com seu ronco constante e abafado, parecia flutuar no céu, uma pequena partícula em meio à vastidão. Dentro da cabine, uma tensão palpável envolvia os Cavaleiros de Bronze. Eles permaneciam em silêncio, os olhares fixos nas janelas, observando a monotonia hipnotizante do mar que se estendia até onde a vista podia alcançar. As horas se arrastaram, cada minuto pesando como uma âncora, enquanto a distância até o destino diminuía. Gradualmente, o cenário começou a mudar. Uma névoa espessa, de um tom quase doentio de verde esmeralda, começou a se formar no horizonte. Lentamente, ela se tornou mais densa, formando um véu que envolvia a ilha. O jato penetrou essa cortina de ar pesado e a umidade pegajosa parecia se infiltrar na própria estrutura da aeronave. A ilha finalmente emergiu sob a névoa, uma silhueta escura e imponente. A vegetação, densa e claustrofóbica, se mostrava como um manto de folhas escuras. As árvores, com seus troncos retorcidos, pareciam ossos deformados erguendo-se do solo, seus galhos se entrelaçando de forma caótica. A folhagem, com um verde tão profundo que beirava o preto, criava sombras densas que escondiam qualquer vislumbre do que havia sob o dossel. Uma quietude estranha pairava sobre a ilha, um silêncio antinatural, que parecia suprimir os sons do vento e do mar. Uma opressão quase física emanava do local. Uma sensação de que a própria ilha estava viva e vigilante, guardando um segredo sombrio e milenar. Os Cavaleiros de Bronze podiam sentir a presença maligna, uma energia antiga e fria que se instalava na pele e fazia os pelos de seus braços se arrepiarem, um presságio do que os aguardava. Este lugar é como se o próprio cosmo da ilha fosse pesado, murmurou Ryoga, apertando os olhos para tentar penetrar na névoa. Shiryu, cujos sentidos aguçados eram a guia confiável, sentiu a energia. Sim, é a energia dos Cavaleiros Fantasmas. Eles impregnaram este lugar com a sua própria escuridão. A chegada à ilha foi feita de forma estratégica. O jato pousou discretamente em uma enseada isolada, e os Cavaleiros de Bronze desembarcaram com suas armaduras, seus passos leves na areia escura da praia. O som das ondas quebrando na costa era o único som, uma melodia macabra que contrastava com a quietude opressiva do interior da ilha. Temos que ser cautelosos, disse Seiya, olhando para a densa floresta que se estendia diante deles. Eles conhecem este terreno melhor do que nós. Mal haviam dado os primeiros passos na trilha estreita que se abria na vegetação, as armadilhas iniciais começaram a se manifestar. Não eram armadilhas físicas óbvias, mas ilusões sutis, criadas para desorientar e separar os intrusos. O chão sob os seus pés parecia mudar. Árvores se moviam e trilhas que pareciam seguras se revelavam becos sem fim. Sons distantes de vozes e passos ecoavam, chamando-os para direções erradas. Isso é obra de Geist, alertou Shun, sua corrente de Andrômeda se movendo em sua mão, tateando o ar, procurando algo real. Ela está tentando nos dividir antes mesmo que cheguemos ao castelo. Eles tentaram permanecer juntos, usando a comunicação cósmica e seus sentidos apurados para ignorar as ilusões. Mas a ilha era como um organismo vivo, e Geist parecia prever cada um de seus movimentos.
Um precipício ilusório surgiu de repente na frente de Seiya, e quando ele parou bruscamente, um cavaleiro fantasma saltou das sombras, abrindo uma fenda real no chão entre ele e os outros. Pégaso! Ryoga gritou, mas era tarde demais. A fenda se alargou, separando Seiya de seus companheiros. Vão em frente! Seiya exclamou, preparando-se para o combate iminente. Eu alcançarei vocês! A tática de Gast se desdobrou de maneira cruel e eficiente, fragmentando a união dos Cavaleiros de Bronze. Os combates se tornaram solitários, cada guerreiro jogado em um cenário de pesadelo feito sob medida para sua derrota. A partir de então, os confrontos separados se iniciaram. A estratégia da líder dos Cavaleiros Fantasmas era clara: isolar cada um dos Cavaleiros de Bronze em seu próprio campo de batalha, um terreno de ilusões projetado para anular suas forças e minar suas mentes. O solo sob os pés de Seiya transformou-se abruptamente em uma densa floresta, onde a luz do sol mal penetrava do céu de folhagem retorcida. As árvores ao redor pareciam se contorcer, seus troncos e galhos mudando de posição de forma sutil, mas perturbadora. O Cavaleiro Fantasma, um mestre da emboscada com sua armadura camuflada, emergiu da própria paisagem. Eu sou o Cavaleiro Fantasma da Floresta Sombria. Aqui, as árvores são meus olhos, e as sombras são minhas mãos. Sua voz ecoou, misturando-se com os sons enganosos da floresta, como o farfalhar de folhas que não existiam e o coachar de sapos invisíveis. Você não vai passar por esta selva. Ela é um labirinto, e eu sou o seu guardião. O Cavaleiro Fantasma lançava tacos de garras afiadas, investidas rápidas que pareciam vir de múltiplos ângulos ao mesmo tempo. Ele desaparecia e reaparecia, movendo-se com a fluidez de uma sombra. Seiya, frustrado, disparava seus meteoros de Pégaso, mas os golpes pareciam atravessar apenas o ar, destruindo árvores ilusórias que se reformavam em seguida. Isso é irritante, mostre-se de verdade! Seiya gritou, seus olhos procurando uma falha na miragem. Você é um covarde lutando com truques baratos. Para Ryoga, o cenário mudou para um ambiente hostil e rochoso. O vento gelado uivava, cortando a pele, enquanto as formações rochosas mudavam de forma diante de seus olhos, criando passagens que se fechavam e abismos que surgiam do nada. O Cavaleiro Fantasma da Montanha Gélida flutuava em meio ao ar cortante. Seus ataques de gelo rivalizavam com os de Ryoga, mas com uma imprevisibilidade ilusória que os tornava perigosos. Você é forte, Cavaleiro de Cisne. Eu sinto seu cosmo gelado, mas a força de uma ilusão é infinita. Cada ponta de gelo, cada avalanche é uma ilusão que se torna realidade quando toca você. Ryoga permaneceu firme. Ilusões não podem resistir ao verdadeiro frio. Eu sinto o calor do seu cosmo escondido nessas miragens. Ele se concentrou, elevando seu cosmo e lançando suas barrastas de pó de diamante, congelando as formações rochosas falsas para tentar revelar a realidade por trás delas. Não importa o quão forte sua ilusão seja, ela não pode resistir ao meu cosmo. Eu vou congelar sua mentira e encontrar a verdade. Shiryu e Shun foram separados por um abismo repentino. Shun caiu, mas Shiryu, com um reflexo rápido, agarrou-o com sua corrente. No entanto, antes que pudessem se reagrupar, outros cavaleiros fantasmas surgiram, e Shiryu se viu sozinho em um terreno pantanoso. A lama parecia sugar seus pés a cada passo, e as ilusões de criaturas assustadoras, com olhos brilhantes e dentes afiados, emergiam da água escura, soltando guinchos assustadores que ecoavam no ar pesado. O Cavaleiro Fantasma do Pântano, com uma armadura coberta de lodo e musgo, atacava com golpes lentos e poderosos. Afunde na escuridão do pântano, Cavaleiro de Dragão. Sua justiça não tem lugar aqui, somente o ludo e o desespero. A voz do inimigo era gutural, vinda de um ser que parecia se fundir com a própria lama. Você se esforça, mas é inútil. Eu sou o pântano, e o pântano está em todos os lugares. Shiryu elevou seu cosmo, sua cólera do dragão tentando varrer as ilusões. Eu não afundarei. Meu cosmo é mais forte do que suas ilusões. Ele purificará este pântano e dissipará suas mentiras. A cada golpe, no entanto, o inimigo parecia reaparecer atrás dele, enquanto o terreno se movia, tornando seus ataques ineficazes. Shun foi arremessado para um vale profundo, onde o eco de suas próprias vozes se multiplicava em 1000, confundindo seus sentidos.
Ele era atormentado pelo Cavaleiro Fantasma do Eco, um mestre da ilusão sonora. A voz do inimigo parecia vir de todos os lados, atacando seus ouvidos com sussurros, gritos distorcidos e risadas que se multiplicavam em um crescendo aterrorizante. Você não pode lutar contra o que não pode ver nem tocar, apenas o som. A voz do inimigo, parecendo estar dentro da cabeça de Shun, zombava dele. E o som não tem forma, não tem corpo. Você está lutando contra o vazio. Shun sentia a pressão da ilusão sobre sua mente, a confusão se instalando em seus pensamentos. Ele estendeu suas correntes de Andrômeda, tentando encontrar a origem do som. Eu vou encontrar você. Minhas correntes não falham. Elas são a minha extensão e eu as usarei para encontrar a verdade por trás de suas mentiras sonoras. A cada movimento, o eco se multiplicava e a dor de cabeça se intensificava, mas ele se recusava a ceder. As batalhas acirradas se desenrolavam por toda a ilha. Os Cavaleiros de Bronze, embora poderosos, estavam em desvantagem em seu próprio terreno, forçados a lutar contra inimigos que pareciam desafiar as leis da física. As ilusões eram tão convincentes que eles precisavam de toda a sua concentração e cosmo para discernir a verdade. Seiya, determinado a não perder tempo, decidiu que não podia mais ser enganado. Ele concentrou seu cosmo ao máximo e liberou uma explosão de energia, não para atacar, mas para dissipar a ilusão ao seu redor. Meteoro de Pégaso! A força do golpe não visava o Cavaleiro Fantasma diretamente, mas o ambiente, revelando a verdadeira forma do Cavaleiro Fantasma da Floresta Sombria por um instante, preso em sua própria armadilha de camuflagem. Seiya aproveitou o momento, desferindo um golpe certeiro que derrubou o inimigo. Eu não tenho tempo para seus truques! Yoga, percebendo que a ilusão do Cavaleiro Fantasma da Montanha Gélida era baseada na criação de réplicas de gelo, decidiu usar seu cosmo para superaquecer o ambiente, forçando as réplicas a derreterem rapidamente. Execução Aurora! Embora não lançasse o golpe completo, o aquecimento abrupto revelou a forma real do Cavaleiro Fantasma, exposto e vulnerável. Yoga o imobilizou com um toque gelado que o deixou inconsciente. Shiryu, no pântano, usou sua percepção cósmica para sentir a menor ondulação na água real, ignorando as ilusões de criaturas. Ele concentrou sua cólera do dragão na verdadeira localização do Cavaleiro Fantasma do Pântano, que estava escondido logo abaixo da superfície lodosa. O golpe atingiu em cheio, fazendo o Cavaleiro Fantasma emergir derrotado. Shun, no Vale do Eco, percebeu que o Cavaleiro Fantasma do Eco estava usando os ecos de suas próprias vozes. Ele se concentrou e, em vez de atacar, concentrou suas correntes de Andrômeda para criar uma única onda sonora poderosa, uma espécie de pulso de som que reverberou e localizou a verdadeira posição do inimigo que estava escondido em uma fenda rochosa. Sua corrente o alcançou e o enlaçou, pondo fim à ilusão. As vitórias vieram, mas com um custo. Cada batalha havia sido extenuante e as baixas e dificuldades começaram a se manifestar. Yoga, em sua luta, havia se esforçado demais e o frio intenso do ambiente, somado aos golpes do inimigo, o deixou com ferimentos graves e uma exaustão que o impediu de continuar. Eu não consigo ir mais longe. Ele ofegou, caindo de joelhos, o gelo em sua armadura mais intenso do que o normal. Shiryu, embora vitorioso, havia sido ferido em sua luta no pântano. O lodo tóxico e os golpes do Cavaleiro Fantasma haviam enfraquecido seu cosmo. Ele conseguiu se levantar, mas cada passo era uma agonia. Vão em frente, eu os alcançarei, quando me recuperar. Shun, que havia usado uma grande quantidade de cosmo para desmantelar as ilusões sonoras, também estava à beira da exaustão, seus movimentos lentos e sua respiração ofegante. Ele estava com Shiryu e ambos mal conseguiam se manter em pé. Assim, um a um, os Cavaleiros de Bronze acabaram ficando para trás após os combates intensos e as armadilhas traiçoeiras da ilha. As ilusões, embora superadas, haviam cumprido seu propósito secundário, esgotá-los e separá-los. Apenas Seiya permaneceu em pé, seu corpo dolorido, mas sua determinação inabalável.
Ele olhou para seus amigos, seu coração apertado ao vê-los exaustos e feridos. Mas ele sabia que a missão não poderia parar. A máscara da armadura de ouro e a segurança de Saori dependiam dele. "Eu vou em frente", Seiya disse, sua voz rouca, mas firme. "Confiem em mim. Eu vou pegar a máscara e voltarei por vocês." E assim, Seiya prosseguiu, o único cavaleiro de bronze a seguir em frente. A ilha parecia se tornar mais sombria à medida que ele se aproximava do centro, onde, segundo suas deduções e a energia cósmica mais concentrada, o castelo de Geist se erguia. Ele sabia que o confronto final seria o mais difícil. O peso de toda a missão agora estava sobre seus ombros. O sol começava a se pôr no horizonte, lançando longas sombras sobre a ilha, e Seiya sabia que o tempo estava se esgotando. Capítulo 3. O confronto na Ilha do Espectro, parte 2. A escuridão começava a cobrir a Ilha do Espectro quando Seiya avançava, cada passo uma prova de sua determinação. Seus amigos, Yoga, Shiryu e Shun, haviam ficado para trás, exaustos e feridos pelas armadilhas ilusórias e pelos cavaleiros fantasmas que guardavam a ilha. O peso da missão agora recaía inteiramente sobre seus ombros. A energia cósmica que emanava do centro da ilha se tornava mais densa, mais sinistra, guiando Seiya rumo ao epicentro da ameaça, o castelo onde Geist se encontrava. O caminho até o castelo era uma sucessão de obstáculos naturais e miragens traiçoeiras. Árvores retorcidas pareciam mover seus galhos como garras, e o solo rochoso mudava de forma sobre seus pés, tentando desorientá-lo. Mas Seiya, com seu cosmo elevando-se, conseguia ver através dos truques mais grosseiros, concentrando-se na fonte real da energia que o atraía. Ele corria, saltava e desviava, ignorando a dor em seus músculos, com a imagem da máscara da armadura de ouro e o rosto de Saori em sua mente. A entrada no castelo era imponente e gótica, uma estrutura sombria de pedra escura que se erguia contra o céu crepuscular como uma cicatriz na paisagem. Gárgulas esculpidas adornavam as paredes, seus rostos contorcidos e malignos. O portão de ferro, enferrujado e maciço, estava entreaberto, revelando um corredor escuro e silencioso que parecia engolir a luz. Seiya hesitou por um momento, sentindo a aura opressora que emanava do local. Era o covil de Geist, o coração da escuridão dos Cavaleiros Fantasmas. Ele adentrou o castelo, seus passos ecoando ruidosamente nas pedras antigas. O ambiente interno era igualmente opressor, com teias de aranha cobrindo vitrades quebrados e tochas em braseiros que mal iluminavam o caminho. O ar era pesado, com um cheiro de mofo e algo mais indescritível, algo que parecia emanar da própria aura de Geist. Seiya seguiu por corredores sinuosos, galerias escuras e salões vazios, até chegar a uma grande câmara. No centro dela, flutuando ligeiramente acima do chão, estava Geist. Sua figura era tão etérea quanto antes, com seus cabelos longos e esvoaçantes, sua armadura que parecia feita de fumaça e sombras. Em suas mãos, brilhando com um fulgor dourado no ambiente sombrio, estava a máscara da armadura de ouro. "Você finalmente chegou, Cavaleiro de Pégaso", disse Geist. Sua voz um sussurro melodioso que ecoava na câmara, parecendo vir de todos os lados ao mesmo tempo. "Estava esperando por você. Os outros, seus companheiros, eles são muito fracos para o poder da minha ilusão." Seiya cerrou os punhos, sua raiva contida ameaçava explodir. "Geist, devolva a máscara! Seus truques não funcionarão em mim novamente!" Geist riu, um som frio e zombadeiro. "Ingênuo! Você pensa que superou minhas ilusões? Apenas arranhou a superfície? Prepare-se para enfrentar o verdadeiro poder de Geist, a rainha dos Cavaleiros Fantasmas." A luta contra Geist começou. Ela não era uma adversária comum. Seus ataques não eram apenas físicos, eram mentais, visando a mente e os sentidos de Seiya. Ela se movia com uma graça sobrenatural, desaparecendo e reaparecendo como um fantasma, lançando golpes de energia sombria que pareciam atravessar sua armadura e atingir diretamente seu cosmo. Ilusão sombria. Estendeu as mãos e a câmara foi subitamente preenchida com visões aterrorizantes. Seiya se viu em um pesadelo.
Seus amigos caídos, feridos, sendo atacados por monstros. Saori estava sendo levada para a escuridão por figuras sombrias. O ar se encheu de gritos distorcidos e risadas malignas. Seiya, apesar do choque inicial, cerrou os dentes. Não vou cair nos seus truques de novo, Geist. Isso é apenas uma ilusão. Ele se forçou a lembrar que tudo ao seu redor era falso, que seus amigos estavam a salvo, apenas exaustos. Ele concentrou seu cosmo não para atacar, mas para se proteger da influência mental. Geist, surpresa com a resistência de Seiya, intensificou seus ataques. Seus golpes e estratégias eram variados. Ela disparava rajadas de cosmo que se materializavam em correntes invisíveis, tentando imobilizá-lo. Ela criava cópias ilusórias de si mesma que o atacavam de diferentes ângulos, enquanto a Geist real permanecia oculta, observando e manipulando. Você é persistente, Cavaleiro de Pégaso, mas sua determinação é sua fraqueza. Você luta por aqueles que não podem lutar por si mesmos. Eu lutarei por mim mesma, e minha vontade é inquebrável. Ela zombava, enquanto seus golpes se tornavam mais frequentes e poderosos. Seiya lançava seus meteoros de Pégaso com uma fúria crescente, uma barragem de socos velozes que cortavam o ar com estalos agudos. Contudo, Geist se movia com uma fluidez sobrenatural, como uma sombra escorregadia ou uma miragem. Em vez de atingi-la, os meteoros pareciam deslizar através de seu corpo, como se ela fosse feita de fumaça densa. A cada soco, o punho de Seiya passava direto por ela, sem encontrar resistência. E o impacto que ele esperava simplesmente não acontecia. A frustração era palpável, pois a cada investida ele sentia que estava lutando contra o vazio. Ele precisava encontrar uma forma de atingi-la de verdade, de transformar sua presença fantasmagórica em algo real e vulnerável. Concentrado, ele observou os movimentos dela com atenção redobrada. Ele notou um padrão, uma breve, quase imperceptível solidificação do seu cosmo. Assim como os outros cavaleiros fantasmas, Geist também precisava se materializar, mesmo que por frações de segundo, para desferir seus ataques mais poderosos. Era nesses momentos fugazes que a ilusão dava lugar à realidade, e a intangibilidade se tornava uma forma física. Ele viu uma breve cintilação em sua armadura, um vislumbre de solidez antes que ela voltasse a ser uma sombra. Era a única oportunidade que ele teria. Ele fechou os olhos por um instante, concentrando-se não na visão, mas na sensação do cosmo de Geist. Ele sentia a flutuação de sua energia, o momento em que ela se tornava mais densa, mais real. Aqui! Seiya abriu os olhos, um brilho de determinação neles. Ele antecipou o próximo movimento de Geist, onde ela se materializaria para lançar um ataque direto de energia. Pégaso! Meté! Oro! Ele disparou uma chuva de golpes não para onde ela estava, mas para onde ela estaria. Geist foi pega de surpresa. Ela materializou-se para atacar e os meteoros de Seiya a atingiram em cheio. O impacto a fez cambalear e ela soltou um grito de dor, a ilusão ao redor deles falhando por um momento, revelando as paredes reais do castelo. Como? Você viu através de mim? Exclamou ela. Não preciso ver para lutar, Geist. Eu sinto seu cosmo, e a minha justiça é mais forte do que a sua ilusão, respondeu Seiya, avançando. A luta se tornou mais brutal. Geist, ferida, abandonou parte de suas ilusões mais complexas e focou em ataques diretos, confiando em sua velocidade e golpes de energia. Ela atacava com garras afiadas que pareciam rasgar o próprio ar e disparava projéteis de cosmo escuro. Seiya resistia, sua armadura de Pégaso sofrendo os impactos, mas seu cosmo se elevando a cada golpe. Ele sabia que estava chegando ao limite. Você não vai me vencer, Cavaleiro de Pégaso. Eu sou a rainha das ilusões. Geist gritou, reunindo suas energias para um último e poderoso ataque. Ela envolveu-se em uma aura esverdeada, preparando um golpe que parecia sugar a própria vida de tudo ao redor. A luta alcançou seu ponto culminante, com os cosmos de Seiya e Geist colidindo em uma dança caótica de luz e sombras. Em um instante de distração de Seiya, Geist se moveu. O movimento foi rápido, um borrão de luz esverdeada que o Cavaleiro de Pégaso mal conseguiu registrar.
Ela surgiu atrás dele em um piscar de olhos, sem fazer barulho, como se tivesse se teletransportado. Antes que ele pudesse reagir, os braços esguios de Geist, que possuíam uma força enganosa, envolveram-no em um abraço sufocante. Seiya foi pego de surpresa. O aperto era firme e doloroso, uma prisão de músculos e metal que esmagava sua armadura de bronze. Ele tentou se libertar, debatendo-se e empurrando-a com os braços. Mas o poder de Geist, mesmo ferida e com a armadura fantasma trincada, era imenso. A cada movimento dele, o aperto se tornava mais forte, tirando-lhe o fôlego e limitando sua capacidade de reunir Cosmo. Ele podia sentir o ódio e a loucura da Cavaleira Fantasma irradiando dela, misturando-se com seu próprio Cosmo. "Agora você é meu, Cavaleiro de Pégaso." Geist sussurrou em seu ouvido, sua voz triunfante. Ela apertava Seiya com uma força surpreendente, sufocando-o, drenando suas últimas energias. A câmera começou a se distorcer novamente, não por ilusão, mas pela força esmagadora de Geist que parecia distorcer o próprio espaço ao redor deles. Seiya sentiu o ar escapar de seus pulmões, seus músculos fraquejando. O Cavaleiro de Pégaso estava encurralado, seus movimentos limitados. Parecia o fim. Geist havia conseguido imobilizá-lo, sua vitória parecia certa. A máscara da armadura de ouro que estava no chão, onde ela a havia deixado para lutar, brilhava como um troféu intocável. Mas Seiya não era de desistir. Mesmo com o ar rarefeito e a dor se espalhando por seu corpo, ele se recusava a ser derrotado. A imagem de Saori, de seus amigos, de tudo que ele lutava para proteger, inundou sua mente. Ele se lembrou das palavras de Marin, de seu treinamento árduo. A justiça que ele defendia era mais forte do que qualquer ilusão ou prisão física. Ele concentrou o que restava de seu Cosmo, não em seus punhos, mas no seu coração. Uma chama, pequena, mas inextinguível, acendeu-se dentro dele. Era a chama da esperança, da determinação. Ele não podia mover os braços, mas podia incendiar seu Cosmo. Com um grito de pura vontade, Seiya liberou uma explosão de Cosmo que irrompeu de seu corpo, uma energia pura e avassaladora que ele não havia usado antes. Não era um golpe físico, mas uma onda de choque de pura força cósmica. A energia varreu a câmara, chocando Geist em cheio. Ela soltou um grito de dor e surpresa, sendo lançada para trás, sua forma etérea falhando. A prisão de Geist se desfez. Seiya caiu de joelhos, ofegante, mas livre. Ele olhou para Geist que estava caída, sua armadura quebrada e o seu corpo revelado, ferido e derrotado. Eu não posso perder." Ela sussurrou, tentando se levantar, mas sem sucesso. Seiya se ergueu, cambaleante, mas com a determinação renovada. "Se você luta para o mal, Geist, você sempre perderá. A justiça sempre vai prevalecer." Com suas últimas forças, Seiya avançou. Ele reuniu o Cosmo que ainda lhe restava, não para um ataque disperso como o meteoro de Pégaso, mas para um único e decisivo golpe. A energia se concentrou em seu punho, não como um feixe de luz, mas como um ponto focal de pura determinação. O punho de Seiya não era apenas um membro, era a manifestação de toda a sua vontade de vencer, de libertar seus amigos e de acabar com as ilusões. O soco direto, focado e carregado de Cosmo, atingiu Geist em cheio, com uma força que abalou o ar ao redor. O impacto foi violento, uma colisão de luz e escuridão. O golpe não apenas atingiu fisicamente, mas também quebrou a barreira de ilusões que ela mantinha ao seu redor. A armadura fantasma de Geist estalou e rachou, e a energia sombria que a envolvia se dissipou como fumaça. Ela caiu, inconsciente, e com sua queda, a aura de escuridão e ilusão que dominava a ilha se dissipou, revelando a paisagem real e pondo fim à batalha. A câmara do castelo estava em silêncio. A luta, embora exaustiva, havia terminado. Seiya, com o corpo dolorido e a respiração pesada, olhou para o chão. Lá, brilhando em contraste com a escuridão da câmara, estava a máscara da armadura de ouro. Ele a pegou, sentindo seu peso reconfortante em suas mãos. Era um símbolo de vitória, não apenas para ele, mas para seus amigos. Com a máscara em mãos, Seiya começou a retornar, guiado apenas por seu instinto e pelo fraco brilho de seu Cosmo. Ele sabia que seus amigos estariam esperando, ansiosos por notícias. O caminho de volta era longo, mas a sensação de ter cumprido a missão encheu seu coração de uma leveza que compensava a dor física.
Ao longo do caminho, ele encontrou Yoga, Shiryu e Shun, que haviam se recuperado o suficiente para se arrastar até um ponto de encontro pré-determinado. Seus rostos estavam marcados pela exaustão e pela preocupação. "Seiya!" Shun exclamou, aliviado ao vê-lo. Yoga e Shiryu assentiram um misto de alívio e admiração em seus olhos. Seiya ergueu a máscara da armadura de ouro e um sorriso, apesar da exaustão, iluminou seu rosto. "Eu a recuperei! A máscara da armadura de ouro está de volta!" Um murmurinho de alívio e comemoração percorreu o grupo. A vitória era de todos. Eles haviam superado mais uma prova, mais um inimigo. O sol começava a nascer, lançando seus primeiros raios sobre a Ilha do Espectro, dissipando a névoa e a escuridão, como se o triunfo dos Cavaleiros de Bronze tivesse purificado o local. Os Cavaleiros de Bronze decidem voltar aos seus mestres em busca de respostas sobre quem estava os atacando e por que o santuário parecia estar envolvido nesses ataques. Eles haviam lutado contra Dócrates, contra os Cavaleiros Fantasmas, e a cada batalha, a sombra do santuário parecia se alongar. "Não podemos continuar lutando às cegas", Shiryu ponderou, sua voz séria. "Precisamos entender por que o santuário está nos caçando. Quem é esse Mestre Ares?" Mas antes de partir, uma preocupação ainda maior pairava no ar: a segurança de Saori. Ela havia sido sequestrada 2 vezes e era claro que o inimigo a via como um alvo fácil, ou talvez como um peão no jogo deles. "Não podemos deixar Saori desprotegida", disse Yoga, olhando para a jovem líder da Fundação Graad, que ainda se recuperava do choque das recentes provações. "É melhor que Saori se esconda", propôs Shun, sua voz suave, mas firme. "Para evitar um provável novo ataque a ela, precisamos de um lugar seguro onde ela não possa ser encontrada." Saori, compreendendo a gravidade da situação e a necessidade de se manter segura para que os cavaleiros pudessem lutar sem preocupações adicionais, concordou. A Fundação Graad seria responsável por encontrar um esconderijo seguro e discreto para ela, longe dos olhos curiosos e das garras do santuário. Com a máscara da armadura de ouro recuperada, os Cavaleiros de Bronze se preparavam para a próxima fase de sua jornada, uma fase que os levaria de volta às suas origens, aos seus mestres, em busca da verdade por trás da sombra que se estendia do santuário. A Ilha do Espectro havia sido um campo de batalha brutal, mas era apenas o prelúdio para o que estava por vir.